Mamonas Assassinas, o filme. Olha pessoal, hoje eu estou começando um quadro novo aqui no meu canal, dentre muitos que estão por vir. Esse aqui é o Cine Muquifo, que eu acho que eu já falei em outro vídeo. Eu vou fazer minhas sugestões e críticas aqui, certo? Sobre diversos filmes. Falaremos sobre filmes antigos, porque vocês sabem que esse canal ele trabalha uma temática nostálgica, certo? É uma pegada mais retrô, aquela coisa anos 80, anos 90. E vez por outra falaremos de filmes recentes, que é o caso de hoje com Mamonas Assassinas. Achei que eu poderia falar desse filme porque, enfim, tá recente, né? Até outro dia estava em cartaz, sei lá. Demorei para postar ele de tal maneira que eu pensei, rapaz, esse filme vai pro streaming e eu ainda tô aqui. Ah, mas você vai começar falando sobre o filme do Mamonas, tá todo mundo falando mal, ninguém gostou. Eu sei, mas vocês têm que entender que o meu posicionamento se difere dos demais. Na minha abordagem sobre esse filme, eu não menciono sobre conceitos de filmagens, câmera, cortes, edição, áudio, enfim. Eu tenho comigo mesmo essa coisa de analisar somente, né, a parte da ideia, sobre atuações e onde mais o filme falhar, ok? Eu confesso particularmente que eu não sou, sabe, aquele fãzão da banda. Eu era um cara, gente, que eu apenas vivia a época. Nem sequer eu tive um CD ou fui para um show deles. Eles tiveram um show aqui na minha cidade. O pessoal falou muito bem na época. E assim, pelo menos eu me lembro de tudo, até em detalhes, entrevistas, documentários. Eu me recordo que essa banda trabalhou num campo muito fértil para essas ideias. Haja vista que não tínhamos um controle ético sobre o entretenimento. Então, eles faziam de tudo. Falavam expressões obscenas, e isso foi criando, obviamente, uma resistência por parte das autoridades. Quando paguei algumas matérias na faculdade, a gente teve, né, seminários sobre assuntos relacionados à violência, sabe aquela questão filosófica, aquela coisa de prática discursiva. E eu me lembro que um dos temas destacava justamente a violência na mídia televisiva. Programas como Domingo Legal, do Gugu, entre outros, isso daí foi colocado em discussão. Eu lembro que teve uma matéria numa revista, agora só não me lembro o nome da revista, mas assim, ela citava que alguns órgãos públicos que, diante desse problema, cara, eles prospectaram até a ideia de fazer um controle com uma possível campanha nacional, algo do tipo que tivesse um slogan: quem é a favor da baixaria é contra a cidadania, ou algo assim. Porque programas como o do Gugu, eles passavam do limite, ok? Então assim, o Mamonas, ele teve, né, um protagonismo nisso tudo, ok? Não era um ponto positivo da banda. Mas uma coisa é fato: quem viveu essa época recorda o sucesso deles, e quem nasceu depois, infelizmente, só conhece pelas músicas se algum dia tiver, sabe, dado bobeira, pegou ali na internet, ou alguém da nossa geração que apresentasse as músicas para essa pessoa, enfim. E mais, eu preciso dizer que nesse caso em específico, você saberá quando o filme é bom, questionando se ele serviu para mostrar o que foi necessariamente essa timeline artística dos Mamonas Assassinas. Resumidamente, fica uma pergunta, ou seja, esse filme ele explica adequadamente o que foi a banda para quem não conheceu? É como se fosse uma coisa plastificada. Muitos disseram que parecia algo feito nas coxas, sabe? Então assim, eu, ao contrário da maioria, assisti ao filme. Eu me questionei sobre razões para a ausência desse vigor na produção, até porque foi um filme que teve publicidade, alto investimento e carregou a certeza de um público só em anunciar o seu lançamento. Eu fiquei me perguntando várias coisas. Eu me lembrei aqui do José Padilha, ele
Ele disse, na época que ele lançou aquele Robocop lá em 2014, que ele encontrou problemas para formatar o seu trabalho. Ele deixou bem claro que quem banca a produção interfere, e isso passa a ser um problema. Mas enfim, isso daí é na cultura cinematográfica estadunidense. Eu posso estar aqui falando besteira, mas vem cá, isso daí, isso existe aqui no Brasil? É preciso a gente perguntar. Eu acho que não. Eu acho pouco provável e penso que não seja esse o problema de fato. De qualquer maneira, a direção do Edson Spinello, né? Ele que já tem dirigido aí as novelas da Malhação, pesquisei um pouco, parece que ele fez aquele projeto lá da Bela a Feia, né? Adaptação da novela aqui no Brasil com a Gisele Thier. Ele teve oportunidades de ouro ali perdidas, porque um nome e uma marca que por si só vende, tanto que teve um bom público, mas caiu no desgosto. É algo que deveria ter sido mais bem explanado. Eu assisti ao filme dos Mamonas e eu pensei, cara, isso daí merecia uma mesa de diálogo, merecia uma construção humorística, sabe? Chamar uns especialistas, botar um contexto, sabe? Estudado mais a fundo, que se alguém quer que aquilo dali seja engraçado, então tem que trabalhar para que ele seja engraçado. Nenhum autor ou diretor gostaria de ser lembrado pela ausência de competência. Por essa razão que eu fico me perguntando quando acontece esse tipo de coisa. Criticar é fácil, mas precisamos ver os dois lados da moeda. E paramos aqui numa produção que para muitos foi difícil de assistir, é repleta de pecados irreparáveis. O filme conta com os seguintes atores. Temos aqui o Robson Lima, que ele faz o papel do Júlio. Temos aqui o Beto, sobrinho do Bento Rinotto, né, interpretando o papel aqui do seu próprio tio na vida real. Temos aqui o Renner Freitas, fazendo o Sérgio. Adriano Tunes fazendo o Samuel, que é irmão do Sérgio. E o Rui Brissac, né, fazendo o Dinho. Tem uma cena que o irmão mais novo daquele baterista, ele dá um grito de raiva naquela discussão. O cara, tem uma hora que ele discute com o irmão por conta da traição da namorada. Cara, o grito, a forma como mostraram, tudo se mistura numa cena capenga. Sinceramente, o diretor consegue trabalhar essa cena até deixá-la de uma forma natural, mas não foi o que aconteceu aqui. Cala a boca, meu! Você tava beijando ela agora, cara! Você tá cercando a menina o tempo todo! Não! Ela que vive me cercando! Eu só fiz isso pra te provar, pô! Pergunta os caras! No quesito caracterização ou figurino, não sei, tá mais pra caracterização mesmo. Eu vejo na fase inicial um Dinho no Utopia, que, sabe, sabemos que ele usou cabelo comprido, mas o cabelo de qualquer pessoa naturalmente ele cresce, mas o filme ele não exercita a ideia do tempo se passando, e a gente passa metade do filme com aquela imagem dele, sei lá, é notável que aquilo dali é uma peruca, ok? Mas assim, eles não tiveram um menor carinho com essa retratação. E eu me lembro perfeitamente nos documentários, quando mostra as imagens mais antigas, eu vejo um Dinho com o cabelo bem mais comprido. Dei graças quando ele apareceu de cabelo curto já na fase Mamonas, em retratações de programas que seriam o Gugu, Faustão. Pode ser só um detalhe, mas o Júlio na vida real, da banda inteira ele era o menor em estatura. Como eu disse, pode ser só um detalhe, mas no filme ele tá o quê? Aquele é o quê? 1,90m? O cara... Vão tirar uma foto do cara, o cara não cabe na foto, né? E assim, eu achei esse ator tão sério, e enquanto o Júlio de verdade, ele era um cara que tinha seus momentos sérios, mas eu não sei se a expressão mais adequada seria gaiato. Ele tinha essa coisa meio moleque, assim como o Dinho. E a prova disso são as suas tiradas. Lá naquela música Vira Vira, quando você vê a apresentação, a performance dele no palco, né? Ele tirava aquelas brincadeiras juntamente com o Dinho. Isso daí demonstra que o cara, ele dividia essa brincadeira. E já no filme, o cara é tão sério, eu pensei, não tá batendo.
Beto Rinotto, né? Pô, caracterizaram tão bem o cara, fizeram até aquele cabelo, né? O cara tá identicamente ao seu tio, o próprio guitarrista. Pra no filme o cara ter uma participação tão limitada. Isso aí é roteiro, tá, gente? Justo o Bento, que humildemente segurou uma bomba nas mãos. Numa entrevista polêmica, vou até botar uma parte dessa entrevista aqui. A Rita Lee diz que o disco de vocês é que nem piada. É muito engraçado a primeira vez que a gente ouve, mas depois não tem tanta graça. O que você acha? Bom, Rita Lee é uma pessoa que a gente tinha como ídolo, tem até hoje, né? Mesmo ela falando isso, a gente não deixa de gostar dela, mas a gente fica muito triste, né? Porque é uma pessoa que a gente quer tanto bem, querer uma coisa dessa pra gente, que o sucesso desse seja passageiro, tudo tal, mas fica um pouco chateado com isso, mas a gente não deixa de gostar dela por causa disso. E aqui chegamos ao momento em que eu conto como se dá a história desse filme e minha avaliação do 0 a 10, ok? Lembrando que eu citarei todas as situações presentes no filme, ou pelo menos o que minha memória permitir, certo? Portanto, se você não gosta ou tem problemas com spoilers, minha sugestão é que você pare por aqui, tá bom, pessoal? Mas antes, curta. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Então tá. Logo no começo do filme, vemos uma cena que é algo timbrado na história da banda Mamonas Assassinas. Quando o grupo já teria alcançado o sucesso num show que eu acredito ser o mais importante do grupo. A cena acaba e vemos como tudo era na vida desses caras tempos atrás. Numa partida de futebol com amigos, né? Tá lá o Jim criando problemas com o Sérgio, termina agredindo ele no meio do futebol e a coisa aperta, ele acaba fugindo da confusão e no meio da corredeira o cara vai parar num local, se depara com sua namorada que agora é ex, porque ela tá com outro cara num carro de luxo e ele fica fazendo um monte de perguntas para ela. É uma cena que eu particularmente achei aquilo muito fatídico. Sabe, na cabeça de ninguém aquilo dali teve a menor graça. Os dois começam a discutir atravessadamente e no final a garota e seu novo namorado começam a zoar da cara do Dinho, mandando que ele anuncie os tomates na promoção, porque o Dinho trabalhava nessa época anunciando os preços do supermercado. Humilhado, se recompondo e ameaçando se tornar alguém de sucesso para dar o troco, sabe, aquela volta por cima. Logo vemos ele depois no seu segundo bico de trabalho, que é stripper. Pois bem, Sérgio tem uma banda chamada Utopia, que juntamente com seu irmão Samuel e o amigo Bento vão se apresentar. Quando nesse momento pedem que alguém da plateia se candidate para cantar a música Sweet Child O' Mine, do Guns. Dinho, em meio ao público, se oferece e antes mesmo que ele suba no palco, Sérgio relembra de toda a desavença nas partidas de futebol. A banda contém a situação e Dinho faz uma apresentação bem-humorada que satisfaz o público com embromações de improviso, sabe? Mais tarde, o Sérgio e o Samuel estão numa academia e resolvem bater um papo assim, sabe, totalmente combinado, na frente de um cara que, segundo Samuel, ele conseguiria uma indicação boa para produções artísticas. Logo em seguida, sabendo da necessidade de um vocalista na banda, os garotos tentam convencer Sérgio a aceitar Dinho na banda, que reluta contra ela. Mais adiante, durante um comício para um candidato a vereador, Dinho conquista o público mais uma vez com suas performances inusitadas, e isso faz com que o político insira ele em suas estratégias de campanha. O Utopia se apresenta num novo comício do candidato e Dinho canta. O tempo vai passando, Dinho de entrosado chega para um produtor numa gravadora propondo que a banda, certo, que ele tem, precisa gravar um disco e tal, e a banda vai viajando em alguns lugares, fazendo shows, recebendo cheques sem fundo e se atolando em problemas. A banda resolve gravar um disco e para isso eles precisam do equivalente a R$3.000. Olha, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui, tá? Estamos falando da metade da década
dos anos 1990. A gente teve um processo econômico chamado Plano Real. E no Plano Real, okay, o salário mínimo era bem menos que R$100. Então, juntar R$3.000 era dinheiro pra caramba. Dinho e Júlio vão para o ginásio Pascoal Tomeu, conhecido popularmente como Tomeuzão, na própria cidade de Guarulhos. Lá eles são desprezados, humilhados. Contudo, os rapazes ralam horas extras de serviço para garantir o valor da gravação do disco. A banda Utopia, ela tinha uma pegada mais séria. Ela fazia covers de bandas que falavam de assuntos tristes, protestos sociais. Após o seu lançamento do disco, a banda não teve o sucesso esperado, vendendo poucas cópias. Então, eles vão amadurecendo a ideia de que sua irreverência durante os intervalos de gravação poderia gerar algo até então inédito. O seu produtor, que parece ter ouvido afiado para boas descobertas, insiste em gravar suas músicas no misto de múltiplos estilos musicais em formatos de piadas prontas. E nascia ali o Mamonas Assassinas. A banda cresce, o sucesso vem junto e os jovens lutam contra problemas amorosos, familiares, situações inerentes à fama e, por fim, retornam ao ginásio Pascoal Tomeu, aquele que recusou sua presença da banda tempos atrás. Logo no começo do show, vemos o Júlio anunciando uma mudança de planos e tocando as músicas do antigo Utopia. Dinho pega o microfone e vemos a cena que o filme apresenta no início, num discurso explosivo, mas em tom de desabafo, onde ele explica que no passado queria tocar no ginásio, mas foram impedidos e assim como eles venceram na vida e chegaram ao topo do sucesso, o impossível não existe. Muito bem, pessoal, o filme chega ao fim sem muitos detalhes sobre a tragédia, apenas deixando claro que o acidente aéreo que pôs fim na vida dos jovens ocorreu no dia 2 de março de 1996 e uma mensagem: Mamonas vive. Olha, entendemos que uma nota média, tirando de 0 a 10, seria 7. Entretanto, a minha nota é 5 no filme em geral. Por quê? Uma produção de uma cinebiografia como essa, ela merecia um carinho maior. Okay? Cada cena ali, sabe? Além de difundir informações dentro de uma ordem que, pelo amor de Deus, não em ritmo acelerado. Tem muita informação abarrotada ali, ok? Então essa foi a minha nota, ok, pessoal? A gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês assistam, curtam e se inscrevam no nosso canal. Um abraço.